Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Thiago Vilera e esse é o segundo episódio de uma série de vídeos que estou fazendo pela cidade da Europa. Bom, esse é meu último dia em Berlim e eu quero mostrar um pouco da cidade para vocês. Deixa eu levantar aqui. Bom, essa daqui é uma praça atrás do parlamento alemão. Deixa eu dar aqui uma panorâmica, só para mostrar. O parlamento, obviamente, aquilo ali. Para quem não se lembra, o parlamento alemão foi, ou melhor dizendo, um incêndio ao parlamento alemão no início da década de 30 foi o principal pretexto para o Hitler, que estava então no poder, tirar todos os direitos constitucionais e criar a ditadura, né, que foi o Terceiro Reich. Então, assim, é um lugar bem importante, até porque por tudo que ele representa. Bom, eu estou andando aqui em direção ao parque e vou falando um pouco do que eu conheci na cidade. Bom, eu fui no Muro de Berlim, em alguns monumentos em homenagem às vítimas do Holocausto. Passei muito assim pela cidade, tirei mais fotos só mesmo da arquitetura, dessas coisas assim. É uma cidade bonita, é uma cidade muito cosmopolita, no sentido de que você está andando na rua, você vê chineses, você vê alemães, óbvio, brasileiros, ingleses, franceses, muitos poloneses também. Deixa eu ajustar aqui o foco porque eu acho que está errado. Muita gente também anda de bicicleta, apesar de não ser tanto como nas cidades do interior, né, obviamente. Tenta atravessar a rua sem ser atropelado. Uma extensão. O que eu posso falar do Muro de Berlim? Assim, pra mim foi o segundo lugar mais impressionante. O primeiro foi o campo de concentração que eu visitei. Mas o Muro de Berlim tem toda a simbologia, né? De dividir o lado comunista do lado capitalista. E eu fui numa exposição de arte, né? Foi o único local que eles permitiram assim, que vários artistas do mundo inteiro pintassem pelo Muro de Berlim. Mais tarde eu vou colocar algumas fotos lá no Facebook, pra vocês se quiserem dar uma olhada. Mas tem até artista brasileiro, tem artista indiano, tem artista de Israel, tem artista chinês, tem artistas de todos os países do mundo, assim, praticamente. E é uma exposição muito bonita. Bom, agora está a atravessar a rua. Assim, esses são alguns carrinhos que o pessoal preguiçoso pega para andar pra cidade de maneira mais fácil. Acho que no shopping geralmente tem os seguranças, né? Mas aqui eles usam pra andar pra cidade inteira. Tá, voltando aqui. Eu tô indo agora no... Qual que é o nome do lugar? Assim, é uma porta, Portão de Brandemburgo, que tem uma história engraçada que eu quero contar, que eu acho interessante. Ela é antiga, se eu não me engano, desde o tempo da Prússia já tem esse Portão de Brandemburgo aí. A questão é que tem uma estátua lá em cima que foi colocada só algum tempo depois. E Napoleão, quando estava fazendo aquele tour que ele fez pela Europa, conquistando alguns dos países, ele acabou chegando aqui, gostou da estátua e falou: vamos levar ela para Paris? Então vamos. Então levaram ela para Paris. E foi uma coisa assim que mexeu um pouco com o orgulho dos alemães, né? E então quando acabou a guerra tudo, e quando a estátua veio de volta para cá, diz de maneira assim bem sacana colocar o nome da praça de Paris, ou Paris Platz. E até hoje eles ficam se orgulhando nessa história, que conseguiram pegar de volta a estátua que tinham roubado. Uma coisa interessante aqui. Assim, pra quem deve estar pensando assim, por que esse vídeo tá em preto e branco? Bom, eu gostei bastante assim, da cidade, mas eu acho que o preto e branco acho que dá um contraste melhor, assim, realmente pelo que significa assim pra minha cidade. Eu vi alguns filmes que se passam... Eu ia falar nesse lugar, mas não é nesse lugar, mas enfim. Eu vi A Lista de Schindler e O Pianista, que fala um pouco da questão do nazismo, né? E os dois são preto e branco, então acho que eu tive essa ideia de fazer o vídeo com essa estética. Tá, mas deixa eu indo pra lá, porque senão vai ficar muito grande o vídeo. Bom, eu também subi na torre de televisão.
Eu tirei algumas fotos lá em cima, mas a torre de televisão é um dos prédios mais altos. Na verdade é uma torre, mas enfim. Eles consideram que é umas umas construções mais altas do mundo. Tá na lista dos top 20, assim. Dá pra ver realmente Berlim inteira. Mas é meio complicado tirar foto, mas valeu a pena, assim. Fui no museu também de arte não, arte natural é outro. Eu fui no museu de... não sei o nome do museu, mas eu sei que tem mais obras interessantes do período clássico, mas o principal mesmo são os monumentos de arquitetura e as estátuas, né, que tem desde o período romano, grego, tem o período helenístico também. E o principal, assim, é as coisas do Egito, dali do norte da África. Chegamos aqui na Parisplatz. Ali a estátua que deu tanto trabalho. Bom, falar um pouco do campo de concentração. A sensação assim é muito diferente. Por mais que você já tenha estudado isso na escola, que já tenha visto 1000 filmes sobre o assunto, sabe o que aconteceu. Por mais também que, por exemplo, o campo de concentração que eu fui era um dos principais do regime. E quando estava acabando a guerra, como eles sabiam que iam culpar eles por crimes de guerra e tudo, acabaram mandando destruir tudo. Até foi por isso que queimaram os corpos, fizeram tudo aquilo, porque eles queriam destruir todas as provas possíveis. Então, por exemplo, o campo de concentração que eu fui, que é aqui o mais próximo de Berlim, não vão me pedir pra dizer o nome porque eu não sei, mas eu vou escrever aqui em algum lugar do vídeo. É Sachsenhauer, não sei como se pronuncia. Mas 80% dele foi destruído até a Segunda Guerra, né? E aí depois, nos 5 anos depois, a União Soviética, que estava então ocupando, continuou fazendo uso do campo. Não, eles dinamitaram as câmaras de gás, todos os instrumentos de assassinato, né? Mas continuaram usando como campo de trabalho forçado. Como tinha os gulags, né, em toda a União Soviética e esse tipo de coisa. Eu achei meio sádico isso, eles colocarem prisioneiros de guerra no campo de concentração. Foi meio que, vamos tirar os judeus e vamos colocar esses nazistas safados agora. Acho que não devia ser meio por aí, mas... Enfim, na época eles pensaram nisso. Bom, tô passando aqui pelo Brandenburg Tor, o portão de Brandemburgo. O vídeo tá acabando, só quero mostrar a plaquinha de francês. Uma coisa que eu percebi aqui assim, que é exatamente isso. Eu acho que todas as ruas, monumentos e praças é algum país sacaneando o outro na Europa. Acho que realmente deve se amar muito. Ali, Parisplatz. Vamos dar um pequeno zoom, regular o foco. Pronto. E aqui está. Isso aqui é também uma praça muito visitada, principalmente porque era numa região central, assim. Então ficam muitos tours, aqueles free tours, essa galera que se reúne com guia para conhecer a cidade, se encontra aqui e vai para diferentes regiões. Daqui para algumas partes do muro de Berlim, é o que? 5, 10 minutos. Tem estação de metrô, tem o Museu dos Kennedys ali, tem o parlamento aqui do lado, como vocês acabaram de ver, tem o parque. Então é realmente numa região central. Bom, deixa eu voltar aqui. Acho que é isso, obrigado pelo vídeo. Se tiver alguma sugestão ou crítica, qualquer coisa que quiserem falar, pode deixar um recado aqui embaixo. E obrigado e até a próxima.